Bom dia, amigos, tudo bem? Vamos hoje para outra unidade. Vamos iniciar o estudo do filo dos cordados, tá? Por que iniciar? Porque nós vamos caracterizá-los, nós vamos segmentá-los, porque o filo dos cordados é um filo muito complexo, é um filo muito grande, é um filo que tem várias espécies, vários representantes. Então precisamos conhecer o filo, conhecer os seus vários os subfilos, conhecer as classes. A pormenorização, o detalhamento dessas classes, a gente vai ver no segundo momento. Mas a introdução a gente começa hoje, para vocês verem o tamanho do filo dos cordados. Pois bem, as características gerais dos cordados. Eles são triblásticos, são celomados, são deuterostômios. Creio eu que vocês já sabem o que significa cada um desses termos, né? 3 folhetos, endoderma, ectoderma, mesoderma, presença de cavidades embrionárias, celomados, deuterostômios, blastóparo originando o ânus no indivíduo adulto. Simetria bilateral, são segmentados, tubo nervoso dorsal, fendas branquiais na faringe, notocorda. Tá? Essas 3 últimas características existem pelo menos na fase embrionária. Uns levam consigo até a fase adulta, outros têm pelo menos na fase embrionária. São características dos cordados. Quanto à classificação, nós temos os protocordados, que são os urocordados, cefalocordados. Temos os vertebrados, são 3 subfilos: urocordados, cefalocordados e vertebrados. Aí, entre os vertebrados, nós temos os ciclostomatos, os peixes, condictes, osteíctes, e os tetrápodes, que são os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Pois bem, sobre o filo cordado. Literalmente, o termo significa presença de um cordão, presença de uma corda. E esse cordão é justamente a notocorda, presente pelo menos na fase embrionária e que alguns perdura até a fase adulta. Nós temos os cordados inferiores, que são os urocordados, cefalocordados. E temos os cordados superiores, tá? Que vão ser os vertebrados, dotados de coluna vertebral, ou seja, estrutura óssea protegendo a medula e estrutura craniana protegendo o encéfalo. Daqui a fotografia de um urocordado. Ele tem na fase embrionária aquelas estruturas que nós citamos: fendas, notocorda, fendas branquiais, notocorda, tubo nervoso dorsal. No entanto, a notocorda dele fica restrita à região caudal. Tá? Na fase adulta, ele desenvolve uma túnica que serve de proteção, por isso ele tem uma outra denominação também de tunicados. Aqui é um exemplo de assídia, animal exclusivamente marinho, habitat marinho, tá? Filtrador, captura suas partículas alimentares através da água, vivem de forma individual ou colonial. Apesar de serem hermafroditas, tem fecundação cruzada, tá? Reprodução assexuada ou sexuada, fecundação externa e desenvolvimento indireto. Significa que os gametas se encontram fora do corpo da fêmea. E desenvolvimento indireto significa que antes de chegar na fase adulta, ele passa ainda pela uma fase de larva. Nos adultos não tem notocorda, e está aí outra denominação deles, tunicados, porque eles desenvolvem essa capa que serve de proteção, uma túnica, tá? O outro subfilo são cefalocordados. O exemplar dele é um anfíoxo, também de ambiente aquático, e ele tem o hábito de ficar com metade enterrado.
uma porção fora. A notocorda dele vai da porção cefálica até a porção caudal, por isso céfalo-cordado. A notocorda vai até região cefálica. Ele é bem mais simples e apresenta todas aquelas características dos cordados. Fendas faringianas, notocorda da região cefálica até a região caudal, tudo nervoso dorsal, cauda pós-anal. Ele é um tipo, ele tem todas as características de um cordado. Por isso, quando se fala em cordados ou introduz-se ao estudo dos cordados, ele é citado como um representante. Anfioxo, porque tem duas pontas, vive semi-enterrado, contração muscular dos miótonos, fendas branquiais, dioicos com fecundação externa, e notocorda por toda a extensão do corpo do animal. O terceiro subfilo é o subfilo dos vertebrados. Vertebrados assim chamados porque tem endoesqueleto, tem vértebras protegendo a medula espinhal e tem crânio protegendo o encéfalo. Tem encéfalo, órgãos sentidos, tem pele, tem derme, anexos embrionários, alantóide, âmnio, córeo. Evolução. Aqui nós temos dois grupos, dos condrícetos e dos osteícetos, que nós vamos detalhar mais na frente. Daí os anfíbios, os répteis, aves, mamíferos. Bom, nos vertebrados, as características. Notocorda na região dorsal, tubo nervoso dorsal. Essa notocorda, pelo menos na fase embrionária, fendas branquiais, pelo menos na fase embrionária, que na fase adulta vai dar origem às brânquias de uns, vai dar origem, talvez, à estrutura auricular noutros, simetria bilateral, presença de endoesqueleto e sexos geralmente separados. Tá? Nós temos uma primeira classe que é a classe dos agnatos, ou também chamado de ciclostomados. É uma classe de animais, de vertebrados, sem mandíbula. Eles não têm aquela estrutura para abrir e fechar a boca. A boca deles é na região anterior, cheia de dentículos, como está aqui um exemplar. Tá? E eles têm o hábito sugador. São os agnatos. Aqueles animais que têm mandíbula, que permite a abertura e fechamento da boca, são os chamados gnatostomados, que nós não vamos comentá-los hoje, porque os primeiros representantes começam da classe dos peixes. Nós vamos ficar até os agnatos. Vamos conhecê-los. Os exemplares, temos a lampreia e peixe-bruxa ou feiticeira. O esqueleto é cartilaginoso, um esqueleto simples e cartilaginoso, pele lisa sem escamas, mas ele é rico em membranas, em glândulas mucosas. Nadadeiras ímpares, sem função de natação. Boca circular, sem mandíbula, por isso chamados agnatos. Tá aqui os representantes lampreias e peixes-bruxas, corpo longo, delgado e cilíndrico, boca anteroventral, sugadora ou mordedora, crânio e arcos viscerais cartilaginosos. Coração com duas câmaras, brânquias, encéfalo, temperatura também variável, como vai ser nos peixes, gônada única, fecundação externa, desenvolvimento direto com vários estágios larvais. Bom, aqui estão os exemplares. Aqui é a lampreia, ela tem o hábito de... Aqui é a região anterior dela, a boca, tá? Ela tem o hábito sugador, como ela não mastiga, ela cola na superfície de peixes, golfinhos, baleias, tubarões, e fica assim, ó. Aqui é uma lampreia, colada aqui na região lateral desse peixe, do qual ela vai sugando todas as suas necessidades, seus nutrientes. Aqui é a cicatriz da região lateral do peixe, tá? Ela não consegue
eles têm dificuldade de tanto se proteger quanto caçar para sobreviver. Tá aqui uma outra fotografia mostrando uma lampreia colada na lateral de um peixe, a extremidade anterior dela, tá? E a morfologia de uma lampreia. Nadadeiras ímpares, que não ajudam muito na natação. Nadadeiras ímpares, tá? E a estrutura, a boca, na estrutura mais inferior. E aqui ela em ação na lateral de um peixe. Tá de novo a boca. Tem língua, tem dentes, córneas, faringe, esôfago, intestino, fígado. Como é um cordado, tem sistema digestório completo, né? E tem ânus. As brânquias em bolsas laterais. Tem rins, ureter. Aparelho reprodutor são dioicos. Uma única gônada. Fecundação externa, poros genitais. Bom, peixes. Os peixes também são vertebrados, só que os peixes são gnatostomados. Peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos têm mandíbula que permite a abertura e o fechar da boca e permitem também melhor adaptação à caça, à apreensão de presas, à defesa também. Tá? A partir dos peixes, que nós vamos detalhá-los, todos são gnatostomados. Hoje a gente vai encerrar pelos agnatos e vou pedir para vocês responderem as atividades da página 51. Tá ok? Pois bem, fiquem bem, se cuidem e cuidem também dos de casa. Tchau.